Eu costumava cuidar de uma família que tinha 2 meninos, um de 10 e um de 12. Eles eram muito mais fáceis de cuidar do que normalmente meninos dessas idades são. Eles brincavam muito lá fora no quintal. Eles até tinham uma casa na árvore em que passavam muito tempo. Muitas das vezes que eu estava lá de babá, eles ficavam brincando lá. Houve até momentos em que seus pais os deixavam acampar na casa da árvore. Eles tinham feito isso algumas vezes quando eu estava cuidando deles, normalmente no verão. Nesses casos, eu só tinha que ir e verificá-los de vez em quando. Aconteceu durante um verão bem quente. As crianças estavam animadas em dormir na casa da árvore. A mãe deles me disse que estaria tudo bem. Eu só tinha que ir vê-los a cada hora mais ou menos. Eu já fazia isso normalmente, inclusive depois que eles tinham ido dormir. Então eu fui e voltei várias vezes. Os meninos ficavam acordados até tarde, liam quadrinhos e faziam coisas garotos da idade deles faziam. Quando saí para vê-los por volta das 11 horas, eles finalmente estavam adormecidos. Eu apaguei a luz que eles tinham e depois voltei para casa. No caminho de volta, porém, eu parei por apenas um momento. Havia uma luz acesa no segundo andar da casa. Isso não era tão incomum por si só. Mas quando eu estava voltando para casa, eu vi a luz se apagar. Este não foi apenas o caso dos meus olhos pregando peças em mim também. Quero dizer, sim, a luz se apagou imediatamente depois que cheguei ao pé da árvore, mas eu sabia que tinha visto ela acesa. Não sabia o que fazer no começo, mas peguei meu celular e liguei para a polícia. Depois disso, subi de volta na casa da árvore. Acendi a luz rapidamente. Acordei os garotos. Eu não disse a eles o que eu tinha visto, mas apenas que eles ouviriam sirenes da polícia e para não se preocuparem muito com isso. A polícia chegou e eu os vi da casa da árvore quando entraram. Um oficial também veio até a casa da árvore e nos indicou que estava tudo bem em descer da árvore. Eu vi de novo quando policiais saíram da casa com um homem algemado. Eles o encontraram, escondido no armário do quarto dos meninos segurando uma faca. Não sei se ele estava esperando por eles. Não sei se ele estava esperando por mim. Não sei se ele estava lá só para roubar o lugar. Mas estou feliz por ter visto o interruptor de luz desligado. Eu costumava ser babá de uma família que vivia longe da cidade. Eles tinham uma bela casa, um casal de ótimos filhos, e um quintal muito grande. Para trás do quintal haviam toneladas de árvores. Era muito, muito bonito. E na maior parte, pacífico e muito sereno. Haviam 2 crianças, um menino e uma menina. Ambos eram gentis e bem comportados. Eu fui babá para eles por cerca de 2 anos quando isso aconteceu. Na noite em que aconteceu, era um dia como qualquer outro. Eu vim, os pais me deram dinheiro para a pizza deles, e me avisaram quando eles esperavam estar de volta. Seria muito tarde, perto das 4 horas da manhã. Mas isso não era incomum para eles. Eles gostavam de ir a festas que iam muito tarde da noite. Pegamos nossa pizza, assistimos TV e os mandei para a cama. Era por volta das 11 horas, quando ouvi alguém andando lá em cima. Foi estranho porque essas 2 crianças tinham bexigas de ferro. Eles nunca se levantaram para usar o banheiro. Ouvi alguns passos por alguns momentos e depois ficou quieto de novo. Achei que talvez as crianças tivessem que se levantar por um momento ou 2. Então, cerca de 10 minutos depois que os passos pararam, ouvi o barulho de alguém andando novamente. Desta vez, estava descendo os degraus. Notei que a menina que eu estava cuidando entrou no quarto. Ela estava esfregando os olhos e correu até mim.
Ela me disse que um homem tinha olhado em seu quarto do corredor. Fiquei um pouco preocupada. Quero dizer, como babá, era algo que eu teria que verificar. Mas, principalmente, eu pensei que esta era simplesmente uma menina com medo de sombras ou teve um pesadelo. Eu verifiquei a casa inteira, e é claro que não havia ninguém lá. No entanto, mesmo depois que eu confirmei isso, ela estava com muito medo de voltar para o quarto e dormir sozinha. Então, eu a deixei se enrolar ao meu lado no sofá e ir dormir. Cerca de 10 minutos depois de ter acabado de checar a casa, ouvi um grito humano alto e sangrento vindo de fora da casa. O garoto desceu correndo pelas escadas pouco depois. Eu o fiz sentar no sofá com a irmã enquanto eu ia dar uma olhada. Eu estava com medo quando saí, mas eu tinha que ter certeza de que as crianças estavam seguras. Não achei que poderia chamar a polícia só porque ouvi um grito. Eu tinha as luzes da varanda acesas e andei ao redor para o lado da varanda. Enquanto eu estava olhando para as árvores, eu mais uma vez ouvi o grito igual como o último. Estava vindo de fora nas árvores do lado esquerdo da casa. Eu podia sentir o cabelo de pé na parte de trás do pescoço. Eu estava debatendo se eu deveria ou não verificar mais o que estava acontecendo lá fora ou voltar para casa. No entanto, enquanto eu estava pensando sobre isso, eu ouvi outro grito vindo da mesma área. E isso foi o suficiente. Eu corri para dentro de casa e disse ao filho para chamar a polícia e depois seus pais. Eu disse a ele que ia verificar todos os quartos e ter certeza que a casa estava protegida. Dei-lhe um taco de beisebol e peguei uma faca sem deixar as crianças verem. O primeiro quarto que verifiquei foi o quarto dos pais e fiquei horrorizado ao encontrar a janela não só aberta, mas a tela removida. Fechei e tranquei a janela antes de ouvir um quarto grito. Eu fiz o meu melhor para proteger a casa. No entanto, eu não queria passar muito tempo longe das crianças. Voltei para as crianças. Eles tinham chamado os pais e a polícia. Ambos estavam a caminho. Nós nos enrolamos no sofá até eles chegarem. Não ouvimos mais gritos. A polícia não encontrou ninguém, mas sei que a casa foi arrombada. Poderia ter sido só uma brincadeira para nos assustar. Se foi, funcionou.